câmera de vocês desligada. Então a gente está gravando aqui para poder, né, ajudar aqui vocês a compreender melhor o assunto. Pois bem. Então, meus queridos, bom dia mais uma vez, tá? Então a gente vai iniciar aí esse conteúdo que ele se encontra lá na página 94 do livro de vocês, que fala sobre industrialização e urbanização brasileira. A gente tem que entender que quando a gente estuda esse conteúdo na geografia, industrialização e também urbanização, tanto indústria como urbanização, ele está junto, né? São assuntos que a gente estuda junto. Porque a urbanização é a consequência de uma industrialização no país. Por exemplo, para que vocês compreendam, antes do Brasil se tornar um país urbanizado, porque nós temos um órgão chamado IBGE, esse órgão, ele vem colocar que o Brasil se tornou um país urbanizado a partir da década de 90. Mas, professor, por que como que um país ele é considerado urbanizado? A partir do momento que nós temos a maior parte da população morando na cidade. Então, a partir do momento que nós temos a maior parte da população morando na cidade, né, nós podemos considerar que esse país ele é urbanizado. E o Brasil ele só conquistou essa urbanização na década de 90. Então, da década de 90 para trás, nós tivemos todo um processo histórico, né, que o Brasil começou a se industrializar, começou a melhorar a sua economia, que o Brasil começou a crescer, né, a se construir, vamos dizer assim. E na década de 90 nós tivemos boa parte da população já vivendo nas cidades. Então, mais da metade da população já vivia na cidade a partir da década de 90. Só assim, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Geográficos do Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, ele considerou que o Brasil ele já era urbanizado por conta disso. Só que, para a gente poder entender melhor esse conteúdo, que eu não vou dizer que é um conteúdo que todo mundo se dá bem para poder estudar isso. Que não é, porque é um conteúdo que a gente precisa da base da história, né, para a gente poder entender um pouquinho da história do Brasil, tá? Entender a história de alguns dos principais presidentes e períodos históricos, né, que ocorreram no Brasil, tá bom? Só que para a gente poder entrar nesse conteúdo, eu gostaria só de fazer um lembrete que o Brasil, ele de certa forma, ele começou a se industrializar, vamos dizer assim, ele começou a vivenciar um pouquinho dessas economias voltado para a indústria ali no período colonial, né, ali no período do século XVIII, né, que foi o momento ali que o Brasil começou a receber as primeiras... Professor, tá travando tudo. Tá travando aí, professor. Tá ouvindo? Tem uns 20 segundos que tá travando. Tá me ouvindo aí? Sua tela chegou até a desligar aqui. Certo, quero saber se estão me ouvindo. Eita aí. Tá, né? Vê também se não é a tua internet que deve ter oscilado. Mas enfim, não se preocupe não que eu tô gravando e qualquer coisa se cortar, vocês podem rever o vídeo, tá? Não se preocupem. Então, assim, a gente precisa compreender que o Brasil ele começou a vivenciar um pouquinho, né, da história da indústria, vamos colocar assim, lá pelo século XVIII, né, e caminhando para o século XIX. Mas por quê, professor? Porque no século XVIII não é que tinha indústria, mas o Brasil começou a desenvolver sua economia. A partir de quê? Da implantação da cana-de-açúcar, da introdução do gado, né, e também da implantação da indústria do charque, que era a produção de carne seca na região sul do Brasil, tá? Onde se produzia carne seca. E depois, já saindo do século XVIII para o século XIX, nós tínhamos aí o período, né, da extração dos minérios, né, de diamante na região de Minas Gerais, tá? Então o Brasil ele começou a sua indústria caminhando por isso daí, caminhando pela
pela cana-de-açúcar, depois pela mineração, também o gado, depois pela produção de café, né, até ele chegar nas configurações atuais. Mas, professor, ali eu poderia dizer que o Brasil ele era um país industrializado? Não, até porque nem país era, ainda era uma colônia, tá? E ele começou a receber as primeiras atividades econômicas, que foi nesse segmento que eu falei para vocês, nesse período. Mas o Brasil ele só começou de fato a se industrializar a partir da década de 30, né? Década de 40, 50, foi ali que o Brasil começou de fato a receber as primeiras indústrias, né? E a começar nesse ramo. Então, o livro de vocês ele fala sobre industrialização e urbanização no Brasil, porque a gente tem sempre que lembrar que a urbanização ela vem sempre depois do processo de industrialização. Por quê, professor? Porque a indústria ela atrai as pessoas, né, a morar na cidade, né? A indústria ela atrai um avanço da economia, a indústria ela proporciona a um país, né, um desenvolvimento. Tá? E, consequentemente, nós temos aí um processo de urbanização, que é uma população que antes trabalhava no campo e passou a viver nas cidades por conta que as indústrias estavam abrindo emprego, né? E as pessoas precisavam trabalhar para ter uma vida melhor. Então, começou aí, a partir do processo de industrialização, a urbanização brasileira. Então, o livro de vocês, ele vem falar, eu vou até mostrar para vocês, vou começar aqui a capturar minha tela, para que vocês possam visualizar o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ele vai capturar, vou abrir aqui o livro, para que vocês possam acompanhar aqui. Então, aqui é o livro de vocês, capítulo 8, lá na página 94, que fala sobre industrialização e urbanização. A gente tem sempre que lembrar, no início, que ele fala aqui, ó, que até o século XIX, as atividades industriais não eram muito significativas no Brasil, né? Por exemplo, o café era o principal produto da economia brasileira. Para que a economia chegasse até o café, por volta do século XIX, até o café, nós tivemos aquelas outras atividades, que não eram consideradas industriais. Eram atividades ainda voltadas para o campo da pecuária. Professor, tem como você repetir, por favor, que minha internet travou aqui, não deu para escutar. Tá. O livro de vocês vem dizer que o Brasil, a partir do século XIX, é que ele começou a viver um pouco a industrialização, porque antes desse século, né, o Brasil tinha um trabalho industrial, mas não era tão significante, não era tão importante. Tá? O café, por exemplo, era o principal produto da economia nacional. O café. Ali por volta de 1910, 1920, 1930. Na verdade, ele coloca que o café, o sistema de café no Brasil, iniciou no século XVIII, em 1830, e ele conseguiu ir até 1929, século XX. Mas em 1929, aconteceu uma crise mundial, conhecida como crise da Bolsa de Valores, e o principal país que comprava café do Brasil era os Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos entrou em crise pela questão da quebra da Bolsa de Valores, eles deixaram de comprar o café. E o Brasil ficou com uma quantidade de café muito grande estocada. Não conseguia vender para mais ninguém. E o Brasil também entrou em crise. Por quê? O principal produto do Brasil era o café, né? O Brasil só produzia café. Não tinha outro produto de larga escala. Então o Brasil acabou entrando numa crise. Por isso que não era tão significante a indústria, né, no século XIX e no início do século XX. Tá? O Brasil ele só se tornou de fato um país assim que começou a respirar a indústria, vamos colocar, a partir da década de 50, né? A partir da década de 50 foi que o Brasil começou realmente a entender, né, essa necessidade de se instalar uma indústria. Mas foi uma discussão muito grande e essa discussão que vocês vão compreender já já. Então, o livro vem falar sobre a industrialização no Brasil, um pouco da história, as características da indústria do Brasil e a concentração e a desconcentração industrial. Tá? Depois ele fala sobre transporte e comunicação e fala sobre urbanização. Tá? Esse assunto de urbanização eu vou deixar para gravar um vídeo e disponibilizar para vocês. Hoje eu quero conversar só sobre esse processo histórico, as características da indústria e a localização da indústria brasileira atualmente, que é a página
da página 94 até a página 96. Esse momento aqui para a gente poder falar sobre isso, tá? Que caminha aqui, ó, dessa página 94, a página 95, que fala sobre a indústria no Brasil, as características da industrialização no Brasil, tá? E a concentração e desconcentração industrial no Brasil, tá bom? Só mesmo essas duas páginas, essas três páginas para a gente poder compreender aí o assunto. Então, como nós vamos falar sobre... Deixa eu descer aqui que eu fui demais. Como nós vamos falar sobre um pouco da indústria no Brasil dentro da questão histórica, para poder facilitar, eu peguei, né, esse trabalho, deixa eu abrir aqui, para que vocês possam entender rapidinho. Aqui é um pouco do processo histórico, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Me confirmem. Sim. Deixa eu só ajeitar aqui, para ficar melhor. Acho que vocês estão visualizando de outra forma. Pronto. Sim, professor, porque o celular a internet está travando, não está dando para falar. Pronto, estão conseguindo visualizar o slide todinho? Sim, sim. Pronto. Aqui nós temos um pouco da história, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes para vocês não se perderem, mas aqui tem um resumão, né, de tudo o que aconteceu durante a história do Brasil, para dizermos que o Brasil hoje ele é um país industrializado. Então aqui fala dos antecedentes. O que são os antecedentes? É o que aconteceu antes, né, para que o Brasil viesse se industrializar e chegar a se tornar o que ele é hoje. Um país de referência no sistema chamado agroindústria. É tanto que se você analisar bem, a economia industrial brasileira ela é voltada, a parte mais forte, vamos dizer assim, é a parte da agroindústria, né? Aquela indústria voltada para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores, é o maior exportador de carne bovina do mundo. Existe uma indústria nesse ramo. É o maior exportador de carne de galinhas do mundo. É o segundo maior exportador de carne de suínos, de porco do mundo. Então, é o país que mais exporta vitamina C e é o que mais produz vitamina C no mundo. Então, significa que é um país que tem o maior plantio de laranja, né, do mundo. Então, você percebe que é um país que tem referências no agronegócio, que é uma indústria, tá? Mas para que ele chegasse até isso, nós temos uma história. E essa história, ela vem de acordo com os governos que passaram pelo Brasil. Cada momento da história do Brasil, nós tivemos um governo, um presidente, um momento histórico. E o primeiro, eles colocam aqui chamado de Segundo Reinado, que foi de 1840 a 1889. Aqui nós estamos falando do século XIX, tá? O século XIX que foi, de certa forma, muito importante para a história do Brasil, tá? Esse século, o que aconteceu nesse período? Nós tivemos aqui, ó, dois pontos importantes. Primeiro, nós tivemos a Tarifa Alves Branco, tá? Tarifa Alves Branco, que foi em 1844. O que significa isso? Imposto sobre produtos importados. Por exemplo, tudo que a gente fosse importar, que a gente fosse comprar de um outro país, né, esses produtos iriam ter impostos. Significa que a partir daí, o Brasil teria que pensar na questão de importar um produto e ao mesmo tempo exportar, o que significa que, para ele poder importar, ele teria que pagar, claro, né, impostos e tudo. Da mesma forma que ele fosse exportar um produto, que ele fosse vender esse produto para um outro país, ele também teria que começar a cobrar impostos. A partir daí surgiu o nome chamado, a gente chama assim, o equilíbrio da balança comercial. O que é a balança comercial? É o equilíbrio que, assim, a gente tem que vender mais do que comprar, né? Para a gente poder ter uma economia equilibrada. Então, a partir desse ano, foi que começou a falar sobre isso, que nós teríamos que vender mais do que comprar produtos de outros países. Até hoje, né, essa discussão ela é tremenda, porque o que faz a economia de um país ser bem avançada, um país rico, é um país que exporta muito, um país que vende muitos produtos para outros países e importa menos. E o Brasil tem hora que importa mais, compra mais do que vende, né? E isso acaba fazendo com que ele não seja
tão equilibrado na sua balança, né, na sua economia, tá bom? Em 1850, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico interatlântico de escravos. Então, nesse momento, até 1850, o Brasil ele tinha uma atividade ainda escravocrata. O que é isso? Uma atividade de escravos. As pessoas que trabalhavam nas lavouras, por exemplo, eram trabalhos escravos. Então, não se pagava por essas pessoas, era escravo. Então, com a Lei Eusébio de Queiroz, com a proibição do tráfico negreiro, o Brasil parou de receber escravos, né? Então, o que aconteceu? A partir desse momento, o Brasil teria que começar a contratar pessoas, mas pagar por elas, né? Começou aí o trabalho assalariado. Então, veja bem, dois momentos importantes nesse período histórico que fez com que o Brasil começasse a se organizar para futuramente ele se tornar industrial. Primeiro, o Brasil começou a pensar nessa questão de comprar e vender, né, produtos ter relacionamento com outros países. E segundo, ele começou a construir a sua mão de obra assalariada, que até então era uma mão de obra, vamos dizer assim, escrava, não se pagava por ela, né? Aí o Brasil começou a começar a ter que pagar, né, por essa mão de obra. Perfeito. Então, esses fatores, levaram a uma intensa liberação de recursos que foram aplicados na modernização de infraestrutura básica do país. Então, veja bem, escutem bem isso daqui. Devido essas duas ideias aqui, que eu acabei de falar para vocês, a tarifa Alves Branco e a lei Eusébio de Queiroz, fez com que o Brasil começasse a pensar em melhorar a sua infraestrutura básica. Como assim, professor? Introduzir sistemas de banco, montar fábricas, setores de transporte para poder transportar a produção, comunicação, né? Que são itens básicos para que possamos ter uma indústria no nosso território. Só é possível ter indústria se nós tivermos sistema financeiro, né? Se nós tivermos fontes de energia, se nós tivermos transportes, no caso, rodovias, né? Sistema de comunicação, sinal de telefone, internet, essas coisas, para que realmente uma indústria possa se instalar. E isso só foi possível porque nós tivemos dois marcos importantes na história do Brasil. Essas duas leis que eu acabei de falar para vocês. A partir dela, o Brasil começou a pensar, né, em instalar uma indústria. E ficou conhecido como Era de Mauá. Esse período aqui que eu estou falando para vocês, ficou conhecido como Era de Mauá, que ocorreu em 1845 a 1864. Tá? Não se preocupe com data, só se preocupe com o entendimento desses nomes aqui e o que ocorreu, né, para que a indústria realmente do Brasil pudesse chegar, pudesse se desenvolver. Então, para dizermos que a indústria do Brasil começou a ser criada, ela começou a ser criada por conta de duas discussões que surgiram no Brasil. Né? A implantação desses dois momentos aqui, a proibição do tráfico negreiro, acabando a mão de obra escrava, né? E a questão de pensar nessa ideia de exportar e importar produtos para outro país, tá bom? Aí nós vamos aqui avançando. República Velha, né? Até 1930, o Brasil, deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp, porque o povo não para de mandar mensagem. Pronto. Na República Velha, o Brasil já teve uma outra visão. Eu falei para vocês que a partir da década de 50 foi que o Brasil realmente começou a viver a indústria. Mas o Brasil, a partir da década de 30, com um governo chamado Getúlio Vargas, né, o Brasil realmente começou a viver um pouco essa ideia de indústria. Foi a partir dali que o Brasil começou a respirar a indústria. Mas olha só, a República Velha, de 1889 até 1930, né, nós tivemos três marcos importantes. Veja bem aí. O desenvolvimento da indústria têxtil significa o desenvolvimento da indústria de alimentos. Indústria têxtil é a indústria de alimentos, né? Com a colaboração da mão de obra migrantes, expandida sobretudo com o fim de escravidão. Então, com o fim da escravidão, né, em 1888, né, que foi praticamente abolida a escravidão no mundo, pela Princesa Isabel e toda aquela história todinha, o que ocorre? Com o fim da escravidão,
Então começou aí se pensar, né, mais ainda no trabalho assalariado e a introdução da primeira indústria, que foi a indústria têxtil, indústria de tecido, indústria de alimentos, né? A primeira indústria que começou a surgir pelo mundo, a indústria de tecido, de alimento e assim por diante. Então, ó, a primeira indústria brasileira se concentrava na região de São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira indústria que veio para o Brasil foi nessas regiões. Indústrias voltadas para quê? Para produção têxtil. Principalmente, pessoal, a introdução do algodão, né, produção de tecido, essas coisas. Tá? Olha aqui, ó. O grande surto industrial dessa época ocorreu no período da Primeira Guerra Mundial, tá? Durante o governo de Venceslau Braz, que implantou uma política de substituição das importações. Significa que nesse período da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil estava começando a viver, o Brasil ele se preocupou só em produzir vestimenta e alimentação. Então, a partir da produção de alimentos e a partir da produção de alimentos e investimentos, né, o Brasil começou a se industrializar, tá? Para poder abastecer, né? Principalmente países que pertenciam a esse período de guerra aí. A gente não vai entrar muito nisso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a primeira indústria brasileira se concentrava na região de São Paulo e do Rio de Janeiro. E que o seu objetivo era produzir alimentos e investimentos para poder atender alguns países que estavam ali vivenciando a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir da década de 90, né, que a gente coloca, deixa eu ver se eu pulei aqui, pulei. Vamos colocar aqui, depois eu volto lá. A Era Vargas foi o período mais promissor da indústria brasileira. Então, a partir daqui, ó, eu posso dizer que o Brasil ele começou a ser industrializado. Ó. De 1930 até 1945, nós tínhamos um presidente chamado Getúlio Vargas. E o pensamento dele era fazer o quê? Fazer com que o país se tornasse um país industrializado. Ele colocou aqui, ó, a constituição das bases da industrialização nacional, tipo, a partir de 30, o Brasil realmente começou a construir a sua base industrial. Ele começou a ser industrializado, tá? Ó, os investimentos de capital estatal, né, significa que o Estado, o governo começou a investir na indústria de base. Indústria de base, né, indústria de base para a produção, tá? E quais são essas indústrias de base, ó? Primeiro veio a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, que era uma indústria de base, uma siderúrgica, tá? Depois a criação da Companhia Vale do Rio Doce, tá? Em 1942. A Vale do Rio Doce que nós conhecemos, que ela está instalada aqui no Maranhão, que é aquela indústria que tem aquele trem que você chega em São Luís e você observa ele, que é uma indústria de mineração, tá? A criação, ó, do Ministério do Trabalho, em 1931, e a consolidação da lei trabalhista, a CLT, tá? Então foi no período de Getúlio Vargas, ó, que nós tivemos a primeira indústria siderúrgica, que é uma indústria de base, a primeira indústria de mineração, que é a Vale do Rio Doce, e também a criação do Ministério do Trabalho, que consequentemente ele iria trazer o quê? A consolidação da lei trabalhista, que é a CLT, que é aquela lei que diz os nossos direitos enquanto trabalhador. A gente tem que receber o salário mínimo, que a gente tem direito de férias, que se a gente ficar desempregado, a gente tem direito ao seguro-desemprego, essas coisas. Se a gente ficar doente, a gente pode ficar em casa recebendo dinheiro, né, para poder se manter. Então, é essa lei que ampara o trabalhador. Então, aqui sim, a partir daqui nós começamos a falar que o Brasil ele passou a se industrializar por conta desse rapaz que vocês estão vendo aqui no lado, conhecido como Getúlio Vargas, né, um presidente que foi muito importante no Brasil quando se fala de industrialização, chamado de Era Vargas, de 1930 até 1945. E a partir daqui vocês começam a perceber as duas principais indústrias brasileiras, tá? Aí de 45 para frente nós tivemos o período República Democrática, né, de 46 até 64. E esse período ele ficou conhecido como Era de Juscelino Kubitschek, que é JK, tá? Juscelino Kubitschek ele também foi muito importante no Brasil. Por quê, ó? Nesse período houve a criação da Petrobras, uma outra indústria muito importante no Brasil, né? A indústria que iria potencializar, né, a questão da extração de petróleo, né, da produção de combustíveis fósseis, questão da gasolina, e, consequentemente, com a criação da Petrobras, das siderúrgicas, da Vale do Rio Doce, que é uma indústria
de mineração, nós tivemos, nesse mesmo período, a chegada, né, das indústrias multinacionais automobilísticas. Ó. No caso, nós recebemos aqui no Brasil a Volkswagen, nós começamos também a receber a Ford, nós recebemos também uma outra marca chamada de Jeep. Essas indústrias automobilísticas, elas vieram para o Brasil porque o Brasil, a partir desse momento, ele tinha uma indústria de petróleo, ele tinha uma siderúrgica, ele tinha uma indústria de mineração. Então, nesse momento, o Brasil ia ter matéria-prima para a fabricação de automóveis, fabricação de peças de automóveis e o combustível necessário para que esses automóveis pudessem se locomover, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, a abertura econômica para o capital industrial internacional, até porque Getúlio Vargas, como eu mostrei na foto para vocês, esse rapaz aqui, ele tinha um pensamento assim, ele queria que toda a indústria fosse inteiramente do Brasil. Ele não queria que o Brasil fosse industrializado. Tipo assim, outras indústrias de fora, conhecidas como indústrias multinacionais, essas indústrias não viessem para o Brasil, ficassem mesmo só indústrias brasileiras. Juscelino Kubitschek não concordava com isso. Ele queria que o Brasil recebesse multinacionais, indústrias de outros países. Então, quando Juscelino Kubitschek ele passa a viver o momento como presidente, o que Juscelino Kubitschek trouxe? Ó? Ele ampliou a malha rodoviária brasileira, ele melhorou o sistema de transporte brasileiro. Consequentemente, isso ia proporcionar uma melhor expansão no território brasileiro. Tipo, ó, ele criou um plano de metas, o plano de metas JK. Por exemplo, já viram falar sobre uma BR, né, que liga Belém a Brasília, que ela é chamada de Belém-Brasília. Essa Belém-Brasília ela foi criada justamente no plano de metas e ela começou a integrar o Brasil. Então, todas as rodovias que existem no Brasil hoje, a Transamazônica, por exemplo, né, a Transamazônica também foi criada no período de plano de metas. Então, essas rodovias, quando elas passam a ser criadas, elas facilitam, né, o escoamento da produção, a instalação de indústrias em lugares que antes não tinha como ser instalado porque não tinha como chegar até lá. Tá? Então, o Brasil começou a ser organizado e começou a abrir as portas para receber outras indústrias de outros países, tá? A partir de Juscelino Kubitschek. Perfeito. Aí nós vamos aqui, ó. Em 64 a 85, nós tivemos o período da ditadura militar. A ditadura militar foi o momento que o Brasil apenas fez, vamos dizer assim, a correção. Criou o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, como vocês estão vendo aqui, ó. O Brasil criou esse fundo, ele começou, na verdade, a participar, né, do Fundo Monetário Internacional e do BID, né, que são os países aí que estão em processo de desenvolvimento industrial. Isso aqui significa 2 órgãos mundiais que são responsáveis por financiar países que estão em desenvolvimento, né? Países em desenvolvimento com o objetivo de alavancar a sua indústria. Então, o Brasil ele começou a entrar também nesse cenário mundial, da política mundial. O Brasil começou a receber financiamentos externos, né? Com a chegada das multinacionais e tudo, o Brasil começou a melhorar, a expandir a sua indústria. E na década de 80, né, houve aí um baixo crescimento industrial, taxas de inflação, né, e transição demográfica. Significa que o Brasil passou por uma pequena crise, mas ele começou a invertir. Durante toda a história do Brasil, né, que eu não quero me aprofundar muito em cada detalhe, eu quero que vocês entendam é que o Brasil, aos poucos, ele foi se industrializando, ele foi se montando, vamos colocar assim. E ali nós tivemos as primeiras indústrias que se instalaram no território brasileiro, né? E para chegarmos até esse nome indústria atualmente, para chegarmos até isso, o Brasil viveu vários momentos da história complicados, né, caóticos, mas ele conseguiu chegar. Então, qual é o cenário industrial brasileiro hoje? Como é que a indústria brasileira vive hoje? Existe uma irregularidade irregularmente distribuída. Por que isso? Porque existe uma concentração da indústria no Brasil ainda. O maior setor industrial do Brasil se concentra num vale chamado Vale da Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro.
é onde está a maior concentração da indústria brasileira. Aí depois nós temos a região da Bahia, a região de Salvador. Depois nós temos a região do Ceará. E também nós temos o Maranhão, onde fica a Vale do Rio Doce, uma das primeiras indústrias brasileiras. Juntamente com ela a Alumar, que é uma siderúrgica também. Então nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma área também industrial no Brasil. Fora essas áreas industriais, nós temos o setor do agronegócio, que fica na região do Goiás, Mato Grosso do Sul, né? E Minas Gerais, São Paulo também, Maranhão, Tocantins, Salvador, que são as áreas que nós temos uma alta produção do agronegócio. Então, esses são os cenários, né, por conta de a gente dizer que a indústria brasileira ela é irregular, porque ela não está espalhada por todo o território brasileiro. Tá? O processo de desconcentração, como é falado no livro de vocês. O que é, professor, esse processo de desconcentração que é falado no livro? A desconcentração significa que por volta da década de 70, boa parte do Brasil, vocês lembram que lá no início eu falei que a indústria ela se concentrava em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Basicamente ali. Mas depois da década de 70, o Brasil começou a expandir sua indústria. Não era mais só em São Paulo e no Rio. A indústria começou a se instalar no Ceará, na Bahia, em Manaus, né? No Maranhão. Ela começou a ir para outros lugares. Houve uma desconcentração industrial. Tá? Ela começou a se espalhar. Mesmo com essa desconcentração, mesmo assim o Brasil ele não tem em todo o seu território indústrias instaladas. Ainda é concentrada, mas houve, né, essa, vamos dizer assim, essa diversificação. Parque industrial diversificado, né, produzindo desde bens de consumo a tecnologias de ponta. O parque industrial que mais produz bens de consumo é a indústria no Ceará. A indústria de roupa, de bebidas, de alimentos, né? Se concentra boa parte dela no estado do Ceará. A indústria de tecnologia se concentra na região de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Na região do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, também se concentra indústrias de alimentos, né? E assim por diante. Regiões sudeste, ó, continua sendo a mais industrializada, seguindo da região sul do país, né? Só para vocês terem uma ideia. Mesmo no início da história, São Paulo e Rio de Janeiro começou por lá, se expandiu por todo o território, mas ela ainda continua sendo um local com maior concentração industrial. Região norte e região centro-oeste são as menos industrializadas, mas nessas duas regiões, principalmente a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, é a região que se concentra a indústria do agronegócio. As maiores plantações de soja, as maiores plantações de cana-de-açúcar, de hortaliças, a maior criação de gado, por exemplo, tá? Fica nessas regiões. Então, é uma região bem desenvolvida nessa parte, tá? Voltando aqui para o livro de vocês, no livro de vocês, ó, ele vem colocar, né, deixa eu só abrir aqui para vocês pegarem aqui, ó, todo esse processo histórico. Aí ele vem aqui, ó, que a industrialização brasileira, ó, que além dos lucros obtidos com a produção de café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX impulsionaram a industrialização do Brasil. Então, todos esses momentos históricos fez com que o Brasil crescesse nessa questão industrial. E com a queda da produção industrial dos países envolvidos no conflito, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. E a solução foi produzir internamente o que antes era importado. Essa situação contribuiu para o desenvolvimento das atividades industriais do Brasil. Então, veja bem, o Brasil ele se preocupava muito com a produção do café. Teve todo aquele processo histórico, né? Então, o Brasil se preocupava muito com o café. Então, com a crise promovida pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a ter que pensar em indústrias para produzir alimento, né? Então, foi a partir daí, dessa necessidade que o Brasil começou a produzir, que o Brasil começou a pensar. Então, olha aqui, ó. Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, eu tinha falado para vocês agora há pouco, que ofereceu vantagens para a instalação de indústria no Brasil. Qual foram as vantagens? Instalação de rodovias, instalação de infraestrutura, e a partir de Juscelino Kubitschek, ó, foram instaladas as indústrias automobilísticas, como vocês viram. Tá? E quais são as características da indústria brasileira? Ó?
A industrialização, o Brasil ele teve uma industrialização tardia, tipo, ele foi um dos últimos países a se industrializar, porque os primeiros países que se industrializaram foram os países europeus, a Inglaterra, por exemplo, Reino Unido, França, Itália, depois Portugal, até chegar à realidade dos países tardios, né, que no caso o Brasil. A substituição de importações, por exemplo, produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente. Devido às crises, o Brasil começou a produzir seu próprio produto para consumo. E a dependência de capital, né, e de tecnologias estrangeiras, onde o Brasil teve a necessidade de pedir investimentos para o Fundo Monetário Internacional, que é o IFM, que eu falei para vocês, tá? O FMI, desculpa, Fundo Monetário Internacional, o FMI. O Brasil começou a pedir investimento para esse setor. Então, falar de indústria brasileira é muito simples, tá? A concentração e desconcentração industrial. Vocês lembram que o Brasil ele começou a sua indústria na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas devido à necessidade de termos mais áreas para se ter mais indústria, o Brasil começou a haver uma desconcentração, ele começou a espalhar a sua indústria. Aí nós tivemos Ceará, Maranhão, a região sul do país, a Zona Franca de Manaus, que passaram a surgir e também começaram a produzir, né, produtos. Bem aqui, ó. Como forma de incentivar a instalação da indústria, os governos de estados e municípios de regiões do país têm oferecido vantagens como isenção de impostos e doação de terreno. Assim, novos polos industriais vêm se formando especificamente no sul e no nordeste. Nordeste, principalmente a nossa região, tá? Então, os governos, o que é que eles fizeram? Olha, vem instalar aqui uma indústria na minha cidade que eu vou te isentar de impostos e eu vou te dar um terreno para tu poder instalar a tua indústria, que são dois fatores muito caros, inicialmente, para o cara poder instalar uma indústria. Então, os governos estaduais e municipais passaram a fazer isso. Até hoje, né, muitos governos municipais fazem isso para que as indústrias possam se instalar e assim gerar riquezas, gerar emprego, gerar renda, né, para que o município possa ganhar e assim a sua população possa também ganhar, tá bom? Então, ó, veja bem, vocês vão fazer uma leitura novamente, eu vou mandar esses slides para vocês, eu vou postar tudo na sala virtual, vocês vão ter acesso, tá, para a gente poder, em outro momento, conversar sobre esse assunto. O livro de vocês, ele vem falar também sobre a parte de transportes, né, e também sobre a parte de urbanização. O que vocês precisam entender é que a urbanização ela só acontece, como o livro de vocês vem falar, ela só acontece depois que o país ele se torna um país industrializado. Aí ele vem realmente se urbanizar, tá? E no processo de urbanização, a gente vai falar de rede urbana, vai falar de metrópoles no Brasil, né? E vem falar também dos problemas sociais urbanos, né? Dos problemas ambientais urbanos. Problemas sociais, pobreza, fome, né? E também problemas ambientais urbanos, falta de saneamento básico, altos índices de temperatura que tem nas cidades por conta do desmatamento da vegetação que ocorreu, né? E assim por diante. Tá, pessoal? Então, assim, esse momento nosso aqui, ele foi bem mais rápido, mas só para a gente poder ter esse primeiro momento, tá? Eu sei que tá, assim, ainda meio complicado, tudo ainda tá andando devagarzinho, mas a gente vai começar a organizar mais encontros, tá? E eu vou estar produzindo uma outra videoaula para poder finalizar essa parte do vídeo, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo e possam assistir, tá bom? Então esse momento aqui foi só para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa parte da história da indústria no Brasil, que houve uma história, que houve um desenvolvimento histórico, né? Para que o Brasil pudesse se industrializar. Então, para que ele chegasse nessa configuração de país industrializado, ele passou por vários momentos. E um dos momentos mais importantes da história do Brasil foi o momento da Era Vargas e o período de Juscelino Kubitschek, também o período da ditadura militar. Foram 3 momentos importantes, né, na história do Brasil. Vocês podem até depois, não para fazer trabalho, apenas para poder saber e entender um pouco mais. Vocês podem até pesquisar depois sobre um pouquinho mais sobre a Era Vargas, o período de Juscelino Kubitschek, o período da ditadura militar, né, que são momentos importantes na história da indústria
brasileira, do surgimento da indústria brasileira, principalmente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Foi dois momentos muito importantes na história do Brasil, tá? Quando se fala de indústria e de implantação da indústria. Tá bom, meus amigos? Então a gente vai finalizar por aqui. Eu vou disponibilizar depois essa aula, tá? Para que vocês tenham acesso, tá certo? Alguma pergunta? Não, nenhuma não, professor. Valeu. Ó, eu sei que